Justa Causa, estamos aqui hoje na Tijuca, entrevistando aqui o Orlando Zacconi, que é delegado de polícia, doutor, e foi meu professor de criminologia, acho que foi o primeiro livro de criminologia que eu li na vida, sensacional, para a gente trocar uma ideia sobre o trabalho dele, sobre a militância política, etc, etc. Então vamos lá, começando, o Zacconi publicou a tese de doutoramento dele, em que ele faz um estudo sobre autos de resistência e mostra como esses autos de resistência, que são um instrumento jurídico, foram usados para legitimar a execução de população pobre no Rio de Janeiro. Então eu queria que o Zacconi falasse um pouquinho para a gente sobre essa tese e mais, se ele imaginava naquela época que hoje a conjuntura apresentaria para a gente algo muito pior, né? Um governador que vai de helicóptero mesmo e não tem a menor vergonha de ocultar a prática de execução, legitima ela. Dignos de vida, a forma jurídica da política de extermínio de inimigos na cidade do Rio de Janeiro. Bom, então indignos de vida significa que eu estava dentro do campo da ciência política observando um debate na teoria política que foi trazida recentemente sobre uma certa crítica à construção que se faz dos direitos humanos como algo inerente, né, ao direito natural, como algo inerente à aquisição que você tem desses direitos com o nascimento, né, a questão do homem. Bom, a dignidade é um estatuto político e ela não se adquire por um fato natural. Ela se adquire realmente no campo da disputa política. Então, acho que a construção dos que têm dignidade, né, inclusive da sua própria vida, dos que não têm dignidade para essa vida, era um ponto central no debate que eu estava tentando colocar, porque é uma virada, né, de uma certa forma importante que a gente tem que fazer dentro do campo da disputa, né, da efetivação de direitos. Né? Essa efetivação não se tem por um reconhecimento de um ente natural, mas sim pelo reconhecimento de um ente político. Pode observar que o que se constrói, né, nessa forma jurídica, que é outra questão importante, né, é a dignidade ou não da vida, porque o que se discute nos autos de resistência não é como a polícia agiu, o que se discute nos autos de resistência é quem morreu. Né? E dependendo se essa pessoa tem um valor de vida ou não, esses autos de resistência vão gerar responsabilização não dos policiais. O exemplo é no caso Amarildo, não foi auto de resistência porque a tipificação era, né, inicialmente desaparecimento e depois virou tortura seguida de morte. Mas o que estava em jogo ali era discutir não o que a polícia tinha feito com Amarildo após ele entrar na viatura da Polícia Militar, mas sim, né, quem era Amarildo. O tempo todo que se perguntava, né, se era Amarildo era trabalhador ou se ele era traficante. Né? Se ele fosse construído como traficante, ele teria um indigno de vida. Né? Até hoje a imprensa tem que nomear Amarildo como assistente de pedreiro, pedreiro Amarildo. É como se, para que ele tivesse proteção à sua vida, ele precisasse ser, né, nomeado enquanto trabalhador. Caso contrário, ele seria uma vida indigna. Algo até similar ao que aconteceu com o caso da Marielle Franco, né? Que rapidamente os setores da mídia foram falar que ela era ex-companheira de traficante. Com certeza. Né? E que acontece diariamente com essas execuções quando elas ocorrem nas periferias, nos guetos, nas favelas do Rio de Janeiro, onde a imprensa vem e já fala, olha, 5 ali tinham passagens, antecedentes criminais. Pergunta é, essas execuções, elas estão dentro da lei ou fora da lei? Eu, né, como delegado de polícia, já observava que o arquivamento dos autos de resistência, dessa forma jurídica, era a indicação pelo Estado de que essas ações eram legais. Ou seja, porque quando o promotor de justiça pede o arquivamento dos autos de resistência, ele está dizendo que o policial agiu dentro da lei ao matar. Então, quando a gente fala que a gente tem a maior polícia que mais mata, nós estamos falando que nós temos o Estado que mais autoriza essas mortes, e muitas das vezes isso passa batido. Vivemos hoje, né, num estado violento, né, onde, né, esses índices de letalidade a partir de ações policiais, na verdade, são políticas de Estado, né, que estão vindo aí governo após governo. E 3 questões importantes, né? A questão da dignidade, a questão, né, da forma jurídica e a questão do inimigo, né? Porque essa vida indigna ela vai ser construída dentro de um campo de uma segurança pública militarizada
que vai construir determinadas pessoas que são inimigos da sociedade. E aí a questão do Foucault, que é um autor que eu trabalho muito na obra, né, ela tem muito a ver com isso, né? Porque esse inimigo não é mais um inimigo de Estado. Né? Até no livro O Inimigo do Direito Penal, o professor Zaffaroni ele faz a diferença entre o inimigo do Estado e o inimigo ôntico, que é aquele inimigo por natureza. Né? Ele dá o exemplo, que é um exemplo importante, os alemães sentavam, na época da Segunda Guerra, para negociar com os ingleses. Né? Eles eram inimigos de Estado, mas se permitia um diálogo, olha, vamos manter aquela região ali sem confronto, vamos organizar a guerra, mas o inimigo ôntico você não tem nenhuma possibilidade de diálogo. Ele é inimigo por natureza, porque ele não é só inimigo do Estado, é inimigo da sociedade como um todo. O traficante de drogas no Brasil ele foi construído como esse inimigo. Né? E quando você executa alguém que é construído como esse inimigo, né, é algo que não gera nenhuma... É uma não pessoa, né? É uma não pessoa e não gera nenhuma reação da sociedade, né? Tudo legitimado. Então, no Brasil, o que se discute em relação à violência policial é se essa violência é direcionada a esses inimigos e, portanto, ela vai ser aplaudida, legitimada. Se Amarildo fosse identificado como traficante, provavelmente os policiais receberiam medalhas, seriam promovidos, né? A sociedade aplaudiria. Ou se essa violência é dirigida a alguém que não é construído como inimigo, e aí o policial fica nessa linha tênue. Né? Se ele não conseguir provar, né? Ou se não se construir que aquele que foi executado era... E todo debate é esse. Tem a ver com a construção do proibicionismo no Brasil, que é um pouco diferente. Por exemplo, a Suécia. A Suécia também tem leis antiproibicionistas, é um país da Europa que é mais severo, né? no proibicionismo. Mas lá você não tem a construção desse inimigo matável como a gente tem no Brasil. Né? Então acho que o debate sobre legalização das drogas também vai aparecer na conclusão como sendo um debate político importante para a gente entrar, né, na desconstrução dessa política. Porque se a gente reconhece que existe uma política de Estado, uma forma jurídica que é gestada e que traz essa violência, né, do Estado para dentro do direito, a gente tem que ver quais são os mecanismos que a gente pode utilizar para desconstruir isso. E a legalização das drogas é com certeza um ponto importantíssimo. Traz essa contribuição de ver também o debate sobre legalização das drogas como um debate de contenção dessa política de extermínio, dessa violência de Estado no Brasil, que é urgente. Né? Se a gente não desconstruir e a forma de desconstruir esse inimigo é legalizar as drogas. Tudo pela sua dissertação de mestrado, né, que é o Acionistas do Nada, que você traz essa discussão, e aliás é a bandeira pela qual você ficou um cara conhecido, né? A bandeira da legalização das drogas. Você acha que hoje, especialmente no Rio de Janeiro, né, Crivella, Witzel e na Federação Bolsonaro, tem ambiente político para essas ideias circularem pelo tecido social? Você tem encontrado mais dificuldade com relação à exposição dessa pauta? Se a gente for ver, é um governo, né, de orientação econômica neoliberal, o que não é uma novidade no Brasil, mas há famosos neoliberais que defendem a legalização. Você pega um Hayek, ele não era contra. Né? Por que aqui... Porque aquilo que eu falei anteriormente, eu acho que hoje a gente enfraqueceu esse debate no campo da esquerda. Eu acho que com a ascensão desses governos, né, e aí vamos botar o governo do Bolsonaro, não são esses governos que estão, de uma certa forma, impedindo o avanço do debate sobre legalização. Acho que quem está bloqueando isso é muito mais a esquerda, que passa a identificar esse debate como um debate secundário em relação a outras pautas ditas prioritárias. Né? E é estranho, porque é justamente no momento em que você tem um avanço no campo internacional da legalização, principalmente da maconha, o Canadá, ano passado, fez, né, federalizou né, a produção, comércio e o consumo da maconha como algo legal. Né? Inclusive, outro dia eu vi uma matéria interessante que eles estavam multando as lojas que estavam abrindo mais tarde do que o horário devido e vendiam maconha. Imagina, no Canadá hoje, o cara que tem que abrir 8 horas da manhã para vender maconha, se ele abrir às 10, ele ganha uma multa. Ele está errado porque ele já devia estar vendendo a maconha mais cedo. Né? Mas aí vem aquele argumento, mas o Canadá é outro mundo. Sim. Engraçado que isso tudo
ele vai de encontro a até um livro que eu estou lendo, né, que é As Origens do Conservadorismo Brasileiro, né, onde você tem um debate que aconteceu momentos antes da proclamação da abolição da escravatura, onde aqueles que defendiam, né, a manutenção da escravidão diziam que aquilo funcionava na Europa, mas no Brasil era diferente. Para você ver como a coisa é cruel, um dos argumentos a favor da escravidão, né, aliás, José de Alencar, o escritor, tem um livro também interessante que eu sugiro, que são Cartas a Favor da Escravidão, que foi lançado recentemente, onde ele redigia para o imperador Dom Pedro II, usando argumentos, né, pela manutenção da escravidão. E um dos argumentos que era usado era exatamente que o Brasil tinha incluído o negro através da escravidão, diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos houve uma apartheid, o negro não tinha acesso à cidadania, o Brasil não, sabe qual é o instituto? Não. Ou seja, o José de Alencar, ele dizia que através, né, daquela compra da liberdade que o escravo fazia, alforria, né, ou seja, o Instituto da Alforria dava cidadania aos negros, ou seja, tem que estudar também a alforria, porque foi um dispositivo que colocava o Brasil como uma escravidão, segundo os escravocratas, inclusiva, né? Ou seja, que é mais ou menos muitas das coisas que se fala em relação às drogas. Imagina, tem gente que é contra a legalização das drogas, afirmando do que os caras agora no morro vão viver. Quer dizer, é proibicionista inclusivo. Surreal. Quer dizer, surreal, porque o que aproxima os dois debates? Porra, lá atrás, né, o cara esquecia que os escravos eram submetidos a um terror, né, e sofrimentos físicos, né, uma série de atrocidades que ficavam totalmente ocultadas em relação ao Instituto da Alforria. E o cara aqui quer permutar ganhos, né, doacionistas do nada, né, ganhos insignificantes, para justificar o cara estar exposto, né, a uma barbárie diária, né, e gente do grande encarceramento, da violência, do esculacho. Nessa conjuntura e com um país com esse histórico, sempre tão atrasado, sempre tão conservador, você aparece com o Policiais Antifascismo. Fala um pouco pra gente. Como é que tem sido a experiência? O que é o Policiais Antifascismo? Os Policiais Antifascismo surgem de um convite que eu recebi de policiais do Nordeste, no caso da Bahia, né, de Salvador, para fazer uma interlocução em cima de um artigo que eu tinha escrito, uma entrevista, na verdade, que eu tinha dado aqui no Jornal da Coligação dos Policiais Civis, onde eu fazia crítica, né, aos delegados de polícia que se colocaram fora da carreira policial, se dizendo carreira jurídica, para perceberem salários mais próximos ao mundo jurídico, promotores, juízes, nunca tão próximos, mas mais próximos do que o deles, abandonando a carreira policial, né, mas não abrindo mão de serem dirigentes da polícia. Ou seja, eu falava nessa entrevista que os delegados queriam um mundo de Deus sem Deus. Eles queriam ter, né, participação fora da carreira policial para receber seus salários, mas queriam ser os dirigentes da carreira policial. E essa construção foi feita através da chamada carreira híbrida, que é a coisa mais esquisita que eu já ouvi no mundo, né? Porque se o cargo é um local na administração, viola inclusive a lei de Newton, né? Porque você não pode ocupar, né? Então, quer dizer, você tem essa situação que faz com que na Polícia Civil você tenha a instituição sendo gerida no interesse de uma categoria, que é dos delegados, e toda a base, né, todas as outras categorias policiais ficam meio a reboque do interesse dos delegados e com os salários sendo negociados sem que os dirigentes estejam juntos, o que faz com que enfraqueça muito a luta salarial e faz cada vez mais que os salários de delegados vão se afastando do salário dos agentes. Isso não acontece no lugar nenhum no mundo. Debate sobre carreira única, né, que é um grande debate hoje nas bases da corporação policial, porque eles já entenderam que esse modelo é um modelo, né, que mantém, né, o privilégio dessas duas castas em detrimento daqueles que realmente produzem, né, na segurança pública, porque, sinceramente, o delegado de polícia e o coronel, o comandante, o oficial,
eles só podem produzir o seu trabalho a partir do trabalho que é realizado pelos outros da ponta. Então, quando o delegado quer ser carreira jurídica, ele não está na mesma posição do promotor e do juiz, que o promotor e o juiz, eles decidem individualmente. Sim. O delegado não. O delegado vai fazer um relatório de uma investigação que teve a produção, né, de uma série de atores ali. Então, quer dizer, a decisão jurídica do delegado, ela não se equipara à decisão jurídica do juiz e do promotor, porque aquelas decisões, né, muito embora também prescindam de um trabalho anterior, mas eles estão numa estrutura separada. O delegado está na mesma estrutura dos agentes, na mesma instituição, né? Eu até brincava nessa entrevista dizer que uma alegoria, né? Que os delegados viviam da mais-valia do trabalho dos agentes. Mas aquilo gerou um bafafá, não, então, mas me chamaram para esse papo. Quando eu cheguei lá, eu vi, foi uma grata surpresa, que havia no Nordeste muitos policiais do campo progressista, do campo da esquerda, em partidos de esquerda, vindo de movimento social, movimento negro, né? E eu fiquei entusiasmado. Falei, porra, vocês têm que ir lá para o Rio, porque a cena lá no Sudeste é bem diferente. Tá complicado. Aí tinha uma reunião da LIP, da Associação dos Agentes da Lei contra a Proibição, que naquela época ainda estava em pleno vigor. Chamei eles para a reunião da LIP, eles vieram aqui para o Rio, a gente deu um rolê e tal, e a gente começou a pensar a construção do policial como trabalhador, né, que para eles era o grande tema, uma vez que a militarização vai retirando do policial essa condição de trabalhador, porque coloca ele numa situação militar. Por exemplo, hoje o STF decidiu que policiais militares e civis, incluindo civis, estão proibidos do direito de greve. Isso é um absurdo, né? Porque a própria Constituição diz que a greve dos servidores tem que ser regulamentada. O argumento de que a segurança pública é um serviço essencial, a saúde também é. Então, esse mesmo argumento, então daqui a pouco eles vão usar para proibir a greve. O que acontece com o serviço essencial é que a greve não pode fazer a paralisação do serviço, mas proibir a greve é algo muito absurdo, porque colocou policiais civis na condição militar. Contra a reforma da Previdência junto com todos os outros trabalhadores. Somos contra toda a reforma. Não adianta o policial, né, policial civil, querer se botar numa condição especial que momentaneamente pode dar uma vantagem para ele, né? Mas ao mesmo tempo ele está se distanciando dos demais trabalhadores e está abrindo brecha, né? Aquilo que a gente chama de tiro no pé, para que esse tratamento, né, da militarização da segurança pública avance e ele fique sob um estatuto militar, cara. Prisão administrativa, daqui a pouco vai inventar prisão administrativa para policial civil. Aí o nego vai dizer, não, eu não sou militar. Porra, e escolhe, ou você quer ser equiparado ao militar, ou você não quer ser. Se você não quer ser, tem que ter coerência. Lógico. E a coerência é a seguinte, estamos contra toda a reforma da Previdência, vamos estar do lado de todas as categorias de trabalhadores, e isso é um grande ganho na construção desse policial como trabalhador, porque ele tem que se reconhecer na luta dos demais trabalhadores, para que os demais trabalhadores possam reconhecê-lo como trabalhador. Esse eu acho que é o ponto principal do movimento dos policiais antifascistas. Pô, eu ia até te perguntar se você passa muito perrengue sendo um socialista na polícia. Sei nem se eu te pergunto agora. É complicado? Porque, quer dizer, depende do momento político, né? Você ser socialismo no Brasil, num momento político onde os socialistas estejam surfando uma boa onda, você vai bem, mas se você ser socialista na polícia num momento, né, de anticomunismo, de retrocesso e de avanço do fascismo, realmente é difícil, mas eu acho que é tão difícil para mim como para um professor, quanto para um serventuário da saúde, entendeu? Lógico que quando a gente está de fora e olha, a instituição policial, mas sinceramente as perseguições no serviço público começaram com os professores, né? Os primeiros a serem perseguidos politicamente através de sindicâncias, processos administrativos, foram os professores, né? Então, a gente também não pode dizer assim que a polícia é o local da perseguição, não. Isso aí já está acontecendo em vários ambientes do serviço público. Agora foi intensificado, né, com a chegada, né, do Bolsonaro ao poder. Com a questão da sua orientação religiosa, do Hare Krishna, você já sofreu, porque a gente tem aqui no Justa Causa alguns quadros sobre essa questão da intolerância religiosa. Já foi um problema para você? Já sofreu algum tipo de preconceito, de intolerância no cumprimento da sua função ou na vida? Não, porque até o Hare Krishna, no Ocidente, embora ele seja de tradição hindu, né, era uma corrente
o movimento Hare Krishna faz parte de um pensamento religioso que está dentro do campo do hinduísmo, ele se institucionaliza nos Estados Unidos na década de 60. Né? Então ele vem, o momento em que o mestre espiritual do movimento, que é Prabhupada, chega ao Ocidente é na década de 60, né? E os primeiros devotos estavam vinculados ao movimento hippie, né? A contracultura, que evidentemente abarcava ali, né, uma classe média branca americana. Né? Temos até hoje muitos judeus que são Hare Krishna. Entendeu? Então, quer dizer, não era um movimento religioso surgido no gueto, né? Foi surgido no underground, mas não era naquele gueto histórico onde tem as populações chamadas de perigosas, né? E que gere essa reação como as religiões de matriz africana, que no Brasil, né, tem todo um peso, né, do racismo institucional, né, e aí você tem uma perseguição, digamos assim, que ela se estrutura historicamente. O Hare Krishna não, é mais uma coisa assim, são drogados, falta de informação, entendeu? Porque aí, como foi feito lá na época da contracultura, acho que Hare Krishna fica usando droga no tempo, mas coisas bobas, né? Não chega a ser um preconceito de raça, de ódio, né? Porque eu acho que os preconceitos religiosos, né? Essa discriminação religiosa, ela tem um recorte de raça, um recorte de classe, né? Coisa que no movimento Hare Krishna, pelo seu perfil, digamos assim, não acontece. Já teve banda, já foi vocal. O que você achou desse problema que teve, né? Essa polêmica do Dead Kennedys, a história do cartaz, uma hora manda vir o cartaz, manda voltar, tira, põe, foi eu que fiz, não fui eu. Eu acho que a banda, no caso do Dead Kennedys, foi muito mal orientada. Né? Evidentemente que dentro dessa indústria cultural, né, aqueles que são responsáveis pela vinda de uma banda, né, eles não pertencem ao campo político. Então, você pode ter muito bem pessoas que estão ali articulando a vinda de uma banda de punk rock que tem uma tradição, né, na luta antifascismo, mas que o cara é um bolsominion. Porque o cara está ali por business, é negócio. Né? Então, um desses caras que estavam na vinda, né, do Dead Kennedys por negócio, deve ter passado para eles que haveria uma grande reação por conta do cartaz que foi encomendado, já está mais do que declarado, mas acho que a informação de que aquele cartaz poderia gerar uma reação, e muitas das pessoas que não, aliás, muitas das pessoas que vivem no Brasil, acham também que a polarização da disputa política está num nível de violência muito maior do que eu tenho visto. Não estou dizendo que a gente que a cultura do ódio, mas essa polarização, eu vejo assim, o clima das redes sociais também. Acho que até pelo começo do governo Bolsonaro, quem era vidraça virou pedra, quem era pedra virou vidraça, então a coisa já mudou um pouco. Né? Eu acho que, assim, se fosse me perguntar como consultor de segurança, né, os perigos que a banda quer enfrentar, né, com aquele cartaz, vindo fazer um show no Rio, rigorosamente nada, né? Eu também acho que não. Né? Mas, de qualquer maneira, você podia aumentar um pouquinho a segurança ali para olhar uma movimentação. Não é nada demais, cara, né? Mas eu acho que a informação que deram para eles não foi essa. Supervalorizaram, né, a possibilidade de um confronto político e eles meio que amarelaram. E amarelar no campo da luta antifascismo é algo grave, né? Eu acho que eles foram cobrados por essa amarelada. Alguém que falou que esse debate do cartaz do Dead Kennedys, me fez ressurgir a cena punk rock nacional, e isso é muito bom, né? Porque eu gosto, né, da história do punk, acho que o punk ele tem esse compromisso, né, marcado, né, da crítica social que o rock and roll infelizmente perdeu, e o punk surge exatamente por isso, para dizer, olha, chega dessa mamãezada aí de instrumental, de solos longos, vamos falar da nossa vida, do que acontece no dia a dia, e eu acho que no final das contas isso foi muito positivo para o nosso campo. Tem aquele livro que a gente leu que mudou a nossa vida, que é um baita livro, que é aquele livro que é o seu livro de cabeceira. Qual que é o seu melhor livro? O Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita realmente foi, para mim, uma experiência, primeiro porque é um livro que você não tem um registro, né, de um momento certo na história em que ele surgiu.
Ele é o livro, digamos assim, conhecimento teológico mais antigo que se tem notícia na história. Ele é bem anterior ao Alcorão. E ele é um livro que ele permanece atualizado constantemente, porque você tem grandes pessoas que se inspiraram. Não sei se é um bom exemplo, né? Mas o Paulo Coelho, quando escreve, né? O Gita, né? Escreveu isso agora nos anos 70. Né? Falando agora porque o Bhagavad Gita tem mais de 5.000 anos de existência. Então, esse livro é um livro que está lá, é um livro de consulta permanente. Né? Sempre que eu me lembro de alguma situação que tem na conversa de Krishna com Arjuna, né? Eu vou lá e dou uma olhada. Então, é um livro que eu acho que ele entrou para nunca mais sair da minha vida. Né? E, coincidentemente ou não, o pior livro... Já sabia. O pior livro é Como Investigar Homicídios com a Ajuda de Deus. De quem que é esse troço? Pô, esse é de um inspetor muito querido, gente boa, cara, mas o livro é muito ruim. Que é o Daniel, que é um inspetor lá da divisão de homicídios, um cara importante, né? Que já participou de grandes investigações. O Daniel é um cara que ele escreveu esse livro, né? E que ele pedia, né, ajuda, né, digamos assim, né, espiritual nas investigações de homicídio, né? E aí tem a ver, porque eu falei que o meu melhor livro é um livro no campo da espiritualidade, no campo da teologia, no campo da crença religiosa, mas a gente não pode fazer com que essas coisas se misturem em outros campos da nossa atividade. Né? As nossas crenças religiosas são importantes, eu não vou dizer que eu não tenho influência delas na minha luta política, mas tem pessoas que vão usar os elementos dessa mesma crença para estar do outro lado do outro lado do campo político. Eu não estou dizendo que isso não possa ter influência na forma como você desenvolve a sua vida e o seu campo político. Uma coisa é valor, Sim, outra coisa é metodologia. Pode fundamentar exatamente a sua atuação. Vamos ficando por aqui. Agradecer novamente o Zacconi pela participação. Muito legal. Palavras finais, alguma última declaração? Eu acho que temos aí as manifestações contra o Bolsonaro. Né? Não sei se vai ao ar antes, mas não vão terminar, né? Essas manifestações provavelmente antes do programa, depois que o programa for ao ar, nós vamos continuar. Então acho que está na hora da gente reassumir, né, essa função de ocupar as ruas. É aqui que a gente vai fazer a política, entendeu? Lógico que a disputa institucional é importante, mas essa a gente já está muito enfraquecido, porque o resultado das eleições não nos foi muito favorável. Né? Então, o espaço que nós temos hoje para avançar mesmo são nas ruas. Né? E a última manifestação foi muito linda, né? E os policiais antifascismo vão estar também lá, né? nas demais, nas que estão por vir. E aí eu falo para a galera aí para ficar ligada. Obrigadão, Luiz, pela participação. Obrigado. E é isso aí, pessoal.